Inicialmente vamos ler Mateus 18, 23, 21 e 22. Mateus, capítulo 18. Versos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Seguindo, vamos para Lucas, capítulo 17, por gentileza. Lucas 17, versos 3 a 5. Nesta mesma toada sobre perdão está escrito: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Finalmente, vamos dar uma olhadinha em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Está escrito o seguinte nos versos 12 a 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém. Irmãos, o assunto de hoje tem a ver com você e tem a ver comigo. Eu tenho plena convicção de que nenhum de nós nesse auditório pode dizer: eu não preciso desse assunto. Esse é um assunto que não me diz respeito. Isso porque nós não somos uma pessoa perfeita. Nem convivemos com pessoas perfeitas. Como diz a Bíblia, mais hoje ou mais amanhã, nós vamos ter motivos de queixas uns contra os outros. Portanto, o perdão é vital para você ter saúde física, emocional e espiritual. A falta de perdão adoece emocional, física e espiritualmente. A falta de perdão adoece os relacionamentos. E eu não estou falando apenas de graves problemas. Estou falando das raposinhas que devastam as vinhas quando elas estão em flor. Estou falando das picuinhas, das coisinhas miúdas, que podem ir se acumulando, virando uma bola de neve na nossa vida, a ponto das relações ficarem frias, geladas ou indiferentes. Eu estou seguro de que, como o pastor Arival pontuou no começo, é fácil pregar um sermão sobre perdão. Não é fácil você perdoar alguém que fala mal de você, ou que faz mal deliberadamente a você. Mas se você é um crente verdadeiro, se você nasceu de novo, se você é filho de Deus, se você faz parte da família de Deus, perdoar não é uma opção, é uma exigência absoluta. Porque onde não tem perdão, não tem graça. E onde não tem graça, não tem salvação. A Bíblia é categórica nisso, a ponto de dizer que quem não perdoa, suas orações são interrompidas. Então você não tem comunhão com Deus. Quem não perdoa, não pode ser um adorador, porque não pode trazer sua oferta ao altar. Porque antes de Deus aceitar a oferta, Ele tem que aceitar o ofertante. Se você não perdoa, então você interrompe o fluxo do perdão de Deus sobre a sua vida.
Porque o que Jesus nos ensinou na oração foi: perdoa-nos as nossas dívidas. Não é perdoa as dívidas, não. Perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, quem não perdoa está rogando para si juízo. Quem não perdoa, mais do que isso, é atormentado com o chicote da culpa. É entregue aos flageladores da alma. Então, perdão é uma necessidade vital. Isso é pacífico. Agora, talvez uma pergunta importante a fazer aqui. Por que eu preciso perdoar? Então, vamos primeiramente ao texto de Colossenses. Capítulo 3, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, a primeira coisa é que você é uma pessoa perdoada. E se você é uma pessoa perdoada, faz parte da sua natureza, como filho de Deus, perdoar. Ninguém entra no céu sem ter recebido perdão. E ninguém entrará no céu se recusa a dar perdão. Então, faz parte da nossa natureza espiritual. Segundo, nós precisamos perdoar, porque o verso 13 diz que caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Às vezes tem queixa e não tem motivo. Às vezes tem motivo e não tem queixa. Mas Paulo fala de motivo e queixa. Sabe por que tem motivo? Porque nós frustramos as pessoas. Nós decepcionamos as pessoas. Nós não entregamos aquilo que as pessoas esperam de nós. Às vezes nós não somos tão amáveis como poderíamos ser. Às vezes as nossas palavras não são tão terapêuticas como deveriam ser. Às vezes os nossos gestos não são tão polidos como deveriam ser. Às vezes as nossas ações não são tão generosas como deveriam ser. E aí isso gera o quê? Um motivo. E o motivo produz o quê? Uma queixa. Em havendo motivo e havendo queixa, a solução é perdão. Porque se não perdoa, cria-se aí uma raiz de amargura. Mas, talvez você diga, mas tem isso na igreja? Tem isso no meio da família de Deus? Tem. Tem até na liderança. Lembram lá de Paulo e Barnabé? Quem duvida que Paulo e Barnabé eram homens de Deus? Eles chegaram a um ponto na vida em que houve tal desavença entre eles que não puderam caminhar juntos, pelo menos na segunda viagem missionária. Então, gente de Deus também erra. Gente de Deus também decepciona. Gente de Deus também tem desavença. O que não pode é deixar a fissura, a ferida aberta. É preciso tratar disso. E o remédio é o perdão. O texto nos informa ainda no verso 13 que assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. A grande pergunta é: como Deus perdoou você? Como Deus me perdoou? E a Bíblia diz que Deus me perdoou, primeiramente, de todos os meus pecados. Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Deus não perdoou 80%, 90%. Deus perdoou tudo. Completamente. Deus perdoou eternamente, para sempre. Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que perdoou você. Deus nunca mais cobra de você uma dívida que Ele já perdoou você. O perdão de Deus é completo e eterno. E a Bíblia usa algumas figuras de linguagem para a gente entender isso. Primeiro, Deus apaga as nossas transgressões como a névoa. Você já andou de carro nas madrugadas da vida? E quantas vezes você e eu já nos desesperamos numa estrada onde você não enxergava nada. Daqui a pouquinho vem a luz do sol e aquele nevoeiro é dissipado, apagado. É assim que Deus faz com os seus e com os meus pecados.
Ele apaga. Mas mais, a Bíblia usa a figura, por exemplo, de Deus afastar de nós os nossos pecados, como o Oriente se afasta do Ocidente, como o Leste se afasta do Oeste, como o Norte se afasta do Sul. Deus coloca em polos longe de nós os nossos pecados. É uma expressão. Por exemplo, a Bíblia usa o fato de Deus esquecer os nossos pecados. É claro que Deus não tem amnésia. É claro que Deus não tem perda de memória. Quando a Bíblia diz que Deus esquece, perdoa e esquece, a Bíblia está dizendo o seguinte: eu não vou jogar no seu rosto o que eu perdoei você. Vou apagar isso. Eu vou tirar dos registros isso. A Bíblia usa, por exemplo, a figura de Deus pegar os seus e os meus pecados e lançá-los nas profundezas do mar. E Corrie-ten-Boom, que sabia tão bem o que era perdão, disse: Deus não só faz isso, mas ao jogar os nossos pecados nas profundezas do mar, bota uma placa: é proibido pescar aqui. É assim que Deus perdoa os nossos pecados. Mas vamos agora para o texto de Mateus. Mateus 18. Abra comigo lá novamente, para você acompanhar. Mateus 18. É importante ainda perceber, ao entrar nesse texto de Mateus 18, duas coisas que eu quero colocar como preliminar desse texto. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Vamos parar um pouquinho agora nessa questão da quantidade de pecado, porque a pergunta agora não é como, é até quanto eu devo perdoar. Pedro não tinha problema com perdão. O problema de Pedro aqui é: Senhor, até onde eu vou nesse negócio? E aqui tem um problema, irmãos, que é muito solene, porque o perdão às vezes é um problema pessoal. Tem gente que não consegue perdoar a si mesma. Conhece gente assim? Tem alguém assim aqui hoje aqui? É quando você erra e você não lida com você mesmo bem. Quando você aplica em você mesmo o chicote da culpa. E a culpa, irmãos, é um carrasco. A culpa coloca você num pelourinho e açoita você dia e noite. Tem gente que não se apropria do perdão de Deus. A Helenivação, que é a capelã mor hospitalar do Brasil, ela conta uma experiência impressionante num dos seus livros. E ela dá o nome da pessoa, não sei se é um pseudônimo, se é o nome mesmo, mas o nome que ela põe lá é Doralice. Uma menina que, enfrentando lutas tão grandes, resolve dar cabo da vida e toma soda cáustica e destrói seus órgãos internos. Um dos mais afamados médicos de São Paulo é o cirurgião que vai reconstruir as partes internas do seu corpo devastadas pela soda cáustica. E fez muitas outras cirurgias de reparação. E por bondade de Deus, Doralice se recupera, recebe alta. E esse afamado médico de São Paulo está indo viajar para uma conferência internacional, onde seria preletor, e onde compartilharia o sucesso que teve no tratamento cirúrgico de Doralice. Quando ele está arrumando as malas, o telefone da sua casa toca, e a notícia é: Doralice, que recebeu alta, acabou de cometer suicídio. E ele cancela a viagem. E ele vai onde Doralice estava, chora sobre o caixão da Doralice
e disse: perdoe-me, perdoe-me. Eu curei as feridas do seu corpo, mas eu não lancetei os abscessos da sua alma. Há pessoas que recebem cura física, mas se recusam a receber a cura emocional, moral, espiritual. Não perdoam a si mesmas. Quanta gente, irmãos, que saltam nos braços do suicídio, porque nunca superaram um problema que tiveram, um pecado que cometeram, um deslize que cometeram. Porque não tomaram posse do perdão de Deus e não perdoaram a si mesmas. Há pessoas que hoje estão doentes, porque não perdoam a si mesmas ou não tomam posse do perdão de Deus. Eu já contei numa outra ocasião, quando eu fui participar de um congresso de médicos no interior de Minas Gerais, um congresso, médicos cristãos, e a enfermeira que nos recepcionou naquele congresso, uma pessoa muito sorridente, muito alegre, aparentemente, depois de uma palestra que ministrei, ela me procurou em particular e disse assim: pastor Hernandes, o senhor está vendo esse bonito sorriso que eu tenho? E eu fui sincero com ela: é claro, impossível não observar. E ela me respondeu de forma grave: esse sorriso, pastor, é uma mentira. Por trás desse sorriso, eu carrego uma alma ferida, uma alma doente. Tantos anos sem perdoar a si mesma. Então, observe comigo, por gentileza, essa questão que agora o texto vai nos apresentar. Até quanto você deve perdoar? Até 7 vezes? Porque 7 é um número emblemático na Bíblia. É como se Pedro dissesse assim: eu vou perdoar no padrão máximo, botar a régua lá em cima, na prateleira de cima. Talvez Pedro até esperasse, pastor Ival, um elogio de Jesus. Falou: Pedro, você é um cara batuta, você é crentão mesmo, você é um cara top, classe A. E Jesus desconcerta Pedro, quando responde no verso 22, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É claro que Pedro não tinha feito Kumon. E talvez essa conta, embora ele fosse vendedor de peixe, sabia fazer conta no rascunho, já sabia que é 490, mas Jesus está falando de que você pode perdoar e deve perdoar até 490 vezes não. Ele está dizendo uma coisa, que o perdão é o quê? Ilimitado. Ilimitado. Bom, Jesus está fazendo uma questão conceitual. Eu sei que eu peco todo dia. Talvez você também, né? Quantas vezes Deus já perdoou você? Quantas vezes você já chegou para Deus, dobrou os joelhos e disse: Senhor, tem misericórdia de mim? Já passou de 490 vezes? Eu já perdi as contas. E quando você se ajoelha e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa. O que é que você espera de Deus? Que Ele perdoe você. Sabe o que Ele faz? Ele perdoa você. Ele não rejeita um coração quebrantado. E agora a Bíblia está dizendo que eu e você vamos perdoar assim como Ele nos perdoou em Cristo Jesus. E significa que um crente nunca pode recusar oferecer perdão a alguém que chega para você e diz: eu estou arrependido, me perdoe. Deixa eu levar isso para um campo prático. Quando os fariseus chegaram para Jesus tentando testá-lo e perguntaram assim:
É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu assim: não tendes lido? Vamos voltar para a Bíblia? Vamos ver o que a Bíblia diz? Que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, por isso disse ao homem: deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E o que Deus ajuntou não separe o homem. Aí eles retrucaram com outra pergunta: então por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Aí Jesus respondeu assim: vocês não entenderam Moisés, vocês estão lendo Moisés de forma errada. Moisés nunca mandou dar carta de divórcio e repudiar, mas por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu. Qual a diferença entre mandar e permitir? Tem diferença? Muita diferença. O que Jesus está ensinando? Que o casamento é uma instituição divina, o divórcio não. Deus nunca instituiu o divórcio. Deus permitiu. E por que Deus permitiu? Por causa da dureza de coração. E o que é dureza de coração? Incapacidade de perdoar. Perdoar o quê? Qualquer situação. Eu já contei para alguns aqui, em outras ocasiões, eu tive um irmão assassinado. E não é por um estranho, que eu não conhecia, alguém que cresceu com a gente. Um irmão que tinha feito 27 anos no dia anterior à sua morte. É fácil perdoar? Não é fácil não. Mas é necessário. Entender, irmãos, que o perdão é necessário, é vital. Não é até 7 vezes, é até 70 vezes 7, ou seja, não tem limite. Porque é assim que Deus trata com você, é assim que Deus trata comigo. É assim que devemos tratar uns com os outros. Vamos para o texto de Lucas 17, vai lá comigo. Lucas 17. A pergunta agora é, não só por quê e até quando, mas agora é como eu vou perdoar. E notem a orientação de Jesus. 17, versículo 3. Acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Eu gosto da palavra acautelar. O que é cautela? É cuidado, é jeito. É por isso que a Bíblia diz lá em Gálatas: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Muito feliz, pastor Ivaldo, da sua fala hoje aqui. A igreja é uma comunidade terapêutica. A igreja é um lugar de cura. A igreja não é um exército que mata os seus soldados feridos. A igreja é um exército que recupera os feridos. E a palavra lá, corrigi-o, no grego, é a palavra da medicina, do médico ortopedista, que pega um osso quebrado e com muito tato e não com agressividade, coloca tudo no lugar. Espírito de brandura, cautela. Porque você está tratando com gente que já está machucada, já está ferida. Jesus usou outra expressão: não se esmaga a cana quebrada, não se apaga a torcida que fumega. Cautela, cautela. Foi isso que Jesus fez com aquela mulher pega em flagrante adultério. As pessoas queriam, usando aquela mulher como objeto. E Jesus tratou-a com dignidade. O Pedro tinha se arrebentado todo, negando a Jesus, e Jesus vai com ele com doçura: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Cautela, cuidado. Segunda coisa, olha aí, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. A ideia aqui é de confronto. E com isso, Jesus está nos ensinando que
o tempo não é um santo remédio para curar as feridas. Essa ideia, vou deixar o tempo passar. O tempo é o senhor da razão. O tempo cura tudo. Não, essa não é a teologia bíblica, não. Deixa eu dar 2 exemplos para vocês. O Jacó saiu de casa com 77 anos. Com 97 anos, está retornando para a sua terra, com família, com riquezas, mas com um problema com seu irmão. E 20 anos não foi suficiente para apagar da memória dele o sentimento de culpa dele. Os irmãos de José venderam-no como escravo e mentiram para o pai. E guardaram essa mentira 22 anos. 22 anos não foi suficiente para apagar na consciência deles a memória do pecado deles. O tempo não cura feridas, só a graça de Deus pode fazer isso. Só o perdão pode fazer isso. Outra coisa importante, se ele se arrepender, porque, vou dizer uma frase importante aqui, eu queria que você pensasse bem. O amor de Deus é incondicional, o perdão de Deus não. Vou repetir. O amor de Deus é incondicional, o perdão não. Porque a quem Deus perdoa? Quem se arrepende. Não há perdão para quem não se arrepende. Então, o ofensor reconhece o seu pecado, o seu erro, confessa o seu erro, arrepende-se do seu erro e, em consequência, ele recebe o quê? Perdão. Agora, é possível, preste atenção nisso, hipoteticamente falando, imagine que o José cometeu um erro contra o Antônio. O José chega para o Antônio e diz assim: eu estou arrependido, me perdoe. O Antônio diz: eu não te perdoo. Eu não te perdoo. O José está com o problema dele resolvido. O Antônio não. Então é possível que o problema seja resolvido unilateralmente. Porque se o outro não perdoa, o problema já não é mais daquele que foi arrependido e pedir perdão. O problema é daquele que não liberou perdão. Perdoa-lhe. Perdoa-lhe. Eu ontem, no sermão das 11, contei uma pequena história de Corrie ten Boom. Do milagre que Deus fez na vida dela para levar uma Bíblia para dentro de um campo de concentração. Mas aprove a Deus que ela saísse do campo de concentração e se tornou uma pregadora, uma preletora, viajando várias nações do mundo, pregando a graça, a bondade, o amor de Deus. E um dia está pregando na Alemanha, e o guarda do campo de concentração onde ela estava sofrendo maus tratos, onde a sua irmã Betsy foi assassinada, foi tão cruel, tão fragilzinha, tão doentezinha, tão magérrima, diríamos nós. Esse problema não ficou muito bem resolvido no coração dela, da mágoa. E um dia está pregando na Alemanha, e aquele vigia da prisão também tinha se convertido a Cristo, estava no culto. E esse homem, na porta da igreja, estende a mão para ela e pede perdão para ela. Por um momento, o coração dela gelou. A dor veio. Sentimento de mágoa brotou. E Deus então diz para ela, silenciosamente: estenda a mão. Perdoe este homem. Fique livre desse mal. Espreme esse pus da ferida. Fique completamente livre desse fardo.
E foi o que ela fez. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Até quantas vezes? 70 vezes 7. Preste atenção aqui. O texto no verso 4, meus irmãos, para mim é um dos mais complexos da Bíblia. Você pode ler em voz alta o verso 4 comigo? Lucas 17, 4. Vamos juntos? Se por 7 vezes no dia. Vamos toda a igreja comigo. Está aí na tela? Agora sim, vamos lá. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Eu não conheço nenhum caso, pastor Ival, dentro desse preceito aqui, não conheço. Você conhece? Alguém que errou com uma pessoa 7 vezes no mesmo dia, e 7 vezes veio pedir perdão? Você está dizendo para ele, você está de brincadeira comigo? Não falaríamos isso? Você está de brincadeira comigo? Você está zoando a minha cara? Você está zombando de mim? Você acha que eu sou bobo? Seria essa a nossa reação? Eu acho que sim, não? Jesus está levantando uma situação quase que irreal. Uma situação hipotética dificílima de ocorrer. Mesmo que seja uma situação tão extrema quanto essa, a ordem é perdoa. Nunca só negue perdão. Nunca. Agora, o que é perdoar, gente? Sempre que possível, a Bíblia diz, no que depender de vós, tende paz. Com quem? Com todos os homens. Há momentos que você perdoa e não tem como relacionar mais. Ou a pessoa não quer, ou a pessoa foi para outros cantos da vida. Às vezes é impossível. Mas, via de regra, quando eu estou tratando de relacionamentos fraternos, cristãos, o perdão implica em quê? Em reconciliação. Eu não posso dizer, eu perdoo você, mas você para lá e eu para cá. Não quero nem ver sua cara mais. Já pensou se Deus fizesse isso comigo? Está perdido. Essa foi a teologia do irmão mais velho. Tem gente que acha que se o outro errou, não merece perdão mais, não pode ser perdoado mais, está execrado para sempre. Não cabe na teologia deles a palavra perdão. O que o pai fez? Quando o pai corre para encontrar o filho mais novo, ele podia dar um sermão nele, falou, rapaz, eu não te avisei, seu inconsequente, seu imaturo. Você gastou o dinheiro todo agora, volta a maltrapilho. Você vai trabalhar com os funcionários agora. Vou te dar uma lição. O pai não jogou na cara dele. O pai mandou trazer roupa nova, o pai trouxe sandália nova, o pai mandou trazer anel novo, o pai mandou fazer uma festa, o pai mandou matar o cevado, que era o bezerro preparado para uma festa especial. Retratando para nós que o perdão de Deus é restaurador. Tem gente que você está brigado há muito tempo? Tem gente que você tem tempo que não conversa? Você arriscou da sua vida? Está na hora de você tomar uma atitude. Restaurar isso. Mas eu quero concluir. Porque o texto diz assim, versículo 5. Então, diante desta colocação do verso 4, disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. O senhor desculpa, mas o Senhor botou a régua muito em cima, não dá para nós não. É impossível, do jeito que o Senhor está fazendo aí, não dá para nós não. Então, ou o Senhor aumenta a nossa fé, ou nós estamos fora. Está fora do nosso padrão, da nossa capacidade. Significa que o perdão é o quê? Transcendental. Não é uma questão, eu fui bem criado, eu tenho um temperamento ameno, eu sou manso. Não. Ou é graça ou não tem perdão. Eu dependo de Deus para perdoar. Você não perdoa porque você é legal.
Você perdoa quando a graça de Deus opera na sua vida. Talvez hoje Deus mova você para fazer um telefonema, para fazer uma visita, para marcar um jantar, um almoço, um café e acertar os ponteiros. Talvez lá dentro da sua casa, talvez é com a sua família, os seus colegas de trabalho. Um dia alguém decepcionou você, um dia alguém puxou seu tapete, às vezes um dia alguém pegou dinheiro emprestado com você e nunca pagou. Talvez alguém um dia frustrou você com promessas que não cumpriram. E eu quero, em nome de Jesus, encorajar você a tomar uma decisão, porque perdão é uma questão de decisão. Eu resolvo perdoar. Que Deus nos ajude. Pastor Arival. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero partilhar com vocês, então, as Escrituras. E peço que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Quem está na mesa, não sei quem está controlando o som. Se me der mais um pouquinho de retorno, eu sou meio surdinho por isso, viu? Deficiência auditiva um pouquinho. Marcos 4, 35 a 41. Esse texto diz o seguinte: naqueles dias, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de um modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se quietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Eu queria pensar um pouco com vocês sobre o tema não desanime, Jesus está no controle. E eu quero, à guisa de introdução, fazer 4 declarações. A primeira delas é que as tempestades ainda existem e elas são inevitáveis. Nós não passamos por esse mundo imunes, incólumes, ilesos. Nós não estamos blindados. Nós não vivemos numa estufa. Não vivemos numa colônia de férias. Aqui tem luta. Aqui tem prova. Aqui tem tempestade. As tempestades chegam para todos, democraticamente. Para ricos, pobres, doutores, analfabetos, crentes e descrentes. Mas há uma segunda verdade que eu quero tratar na introdução. É que as tempestades são também não apenas inevitáveis, mas às vezes imprevisíveis. Elas chegam de súbito, não mandam aviso prévio, chegam e botam a nossa vida de ponta cabeça. É uma enfermidade súbita,
é um acidente grave, é um luto doloroso, é uma situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. E as coisas aconteceram sem que você jamais pudesse imaginar que iriam acontecer. Quero ilustrar isso com a própria geografia onde esse episódio ocorreu. Acho que todos vocês devem saber que o Mar da Galileia é um lago. 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, cercado de montanhas, do lado oriental as montanhas de Golã, do lado ocidental as montanhas da Galileia, e no norte, a maior montanha de Israel, o Monte Hermon, com 2.814 metros de altitude, cujo cimo fica sempre coberto de neve, sobretudo no período do inverno. E ali acontece um fenômeno muito curioso. De vez em quando os ventos gelados descem desse monte, e encurralado pelos montes, às vezes soa pino, bate na superfície do lago esses ventos, e começa uma tempestade, que empola as ondas, que revolta o mar, que ameaça quem por ele navega. Eu penso que foi exatamente isso que aconteceu, porque quando entraram no barco, estava tudo calmo, tudo tranquilo. Ao entrarem no barco, enquanto Jesus descansava um pouco, era uma breve travessia, a tempestade chega, subitamente. É assim na vida, é assim na vida. As tempestades vêm e elas nos colhem de surpresa tantas vezes. Mas há uma terceira verdade que eu quero destacar na introdução, é que as tempestades, além de inevitáveis e imprevisíveis, elas são também inadministráveis. Aqueles discípulos, exceto Judas Iscariotes, que tinha nascido na Judéia, todos os outros eram galileus. E todos eles tinham a sua vida relacionada à beira desse lago. Alguns deles eram pescadores. Diríamos, literalmente, que eles conheciam cada metro deste lago. Trabalhavam ali, cresceram ali, ganhavam o seu pão dali. Certamente já tinham enfrentado outras tempestades, logrado êxito. Mas agora, eles não conseguem. Aquilo que parece comum vira estranho. Aquilo que era doméstico vira um monstro. Aquele problema que você administrava e achava que estava tranquilo, fácil de resolver, agora não é mais fácil de resolver. Às vezes na vida é assim. Coisas comuns ficam muito estranhas. Pessoas que você convivia e dava para conviver, agora não dá mais. Aquilo que você tinha nas mãos, no controle, fugiu do seu controle. As rédeas não estão mais nas suas mãos. Porque as tempestades muitas vezes são inadministráveis. Mas louvado seja Deus, há uma quarta verdade consoladora, é que as tempestades são também, em quarto lugar, pedagógicas. Nós cremos numa verdade muito, muito consoladora, é que Deus é soberano. Nós não cremos em acaso, nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós não cremos em misticismo, nós não cremos em determinismo cego. Nós cremos que Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Se Deus permite você passar por uma luta, Deus não foi pego de surpresa, Deus não está em apuros, Deus não está lá no céu esfregando as mãos sem saber o que vai fazer com a sua vida, com as suas lutas, com as suas crises. Se Ele está permitindo algo, é porque Ele tem um propósito. Porque as tempestades não vêm para nos destruir, elas vêm para fortalecer as musculaturas da nossa alma. Então entenda isso, não tem acaso, tem plano, tem projeto.
E o plano de Deus não pode ser frustrado. Bom, dito isso, à guisa de introdução, vamos à análise do texto. O contexto desta passagem é que Jesus passara todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. Se você já pregou, deu palestras, deu aula o dia inteiro, no final do dia você está exausto, cansado. Foi o que aconteceu. Jesus entra no barco, dá uma ordem para os discípulos: passemos para outra margem. Pega o travesseiro, vai lá para trás, deita e dorme. Ele era verdadeiramente homem, estava cansado. Enquanto navegam, a tempestade chega. E eu fico até imaginando os discípulos dizendo uns para os outros assim: vamos deixar o mestre descansar. Disso aqui nós entendemos, nós temos conhecimento, nós temos experiência, nós temos capacidade, nós vamos resolver. Mas quanto mais eles tentam resolver, mais o problema se agiganta, mais o mar se revolta, mais as ondas açoitam o barco frágil, mais o vento revela a sua fúria e eles estão acuados, amedrontados, vendo a carranca da morte diante dos olhos. E então, quando já não conseguem mais administrar o problema, eles recorrem a Jesus com uma pergunta em tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? E diz a Bíblia que Jesus se desperta, repreende o vento, repreende o mar, diz: acalma, emudece. E o vento, como uma fera selvagem diante do domador, recua, se encolhe e se cala. O vento tem ouvidos e a voz do Criador ecoa nos ouvidos do vento e ele se aquieta. E houve grande mudança. Então agora Jesus para os discípulos assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Em outras palavras, por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? E diz o texto que agora, depois da bonança, da majestade de Jesus, dos milagres extraordinários de Jesus, dominando a fúria e a força da natureza, eles se perguntam assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se vocês observaram comigo, esta narrativa, este episódio está regido por 3 perguntas. No verso 38, a pergunta é dos discípulos para Jesus. É a pergunta com um tom de censura. A segunda pergunta está no verso 40. É a pergunta de Jesus para os discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira pergunta é entre os discípulos, no verso 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom, já que as 3 perguntas regem a passagem, cabe-nos então examiná-las. E é o que vamos fazer. Então vamos à primeira pergunta: mestre, não te importa que pereçamos? Esta é a sua pergunta, esta é a minha pergunta. Esta é a pergunta da nossa angústia, do nosso desespero, do nosso medo, da falência dos nossos recursos, do esgotamento da nossa capacidade, das nossas impossibilidades intransponíveis. Quando nós já esgotamos todos os nossos recursos, quando nós já chegamos no fim da linha do nosso conhecimento, e quando toda a nossa experiência não é capaz de retroceder o problema, ao contrário, o problema se agrava ainda mais. Agora, por que os discípulos chegam para Jesus com esta pergunta, com um tom de censura? Porque algumas coisas não estavam bem resolvidas na cabeça deles. E o que é que não estava bem resolvido na cabeça deles? Primeiro, conciliar
a ordem de Jesus, passemos para outra margem com a tempestade. Aqueles que foram criados num berço evangélico, talvez se lembrem de algumas canções da infância. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Só que Jesus está no barco e a tempestade está comendo solto. Está em nada bem. Há momentos em que, mesmo você sendo crente, mesmo Jesus estando com você, a tempestade chega. E ela é terrível. E ela é ameaçadora. E você fica com medo. Não é verdade que se você é crente, você está blindado. Não é verdade que se você é crente, você não vai ter luta. Você não vai ter dor. Você não vai ter sofrimento. Na cabeça deles, não estava bem resolvido isso. Irmãos, é fácil nós entendermos a tempestade que Deus mandou atrás do profeta Jonas. Jonas estava desobedecendo. Jonas estava na contramão. Jonas estava se rebelando. Jonas estava fugindo. Então, nota de rodapé aqui: crente desviado é endereço certo de tempestade. Agora, Deus não vai mandar a tempestade para destruir, é para trazer você de volta. Agora, como você vai entender que você é um servo, uma serva, você anda com Deus, você obedece a Deus, você honra a Deus, você está fazendo em obediência a ordem de Deus, e você está enfrentando a tempestade? Você é fiel, você é dizimista, você é ofertante, você é generoso, você cumpre com o seu papel, você é um crente zeloso e está passando por uma magrela na vida. Como entender isso? Essa é a crise deles, essa é a crise sua, é a crise minha, é a crise nossa. Mas uma segunda coisa não estava bem resolvida na cabeça deles, por isso a pergunta em tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? Mas em outras palavras eles estão dizendo: o senhor não vai fazer nada, o senhor não está vendo o perigo? O senhor vai continuar dormindo? O que não estava bem resolvido na cabeça deles? Em segundo lugar, era a urgência do problema deles com a aparente demora de Jesus. O que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Quem está dormindo não está agindo. E eu vou lhes dizer que muitas vezes a demora de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Eu acho que essa foi a grande crise de Marta e Maria, lá em Betânia. Porque quando mandaram o recado para Jesus, não foi este: vem rápido, corre para cá, larga tudo aí, venha, Lázaro está muito mal. O recado foi esse: está enfermo aquele a quem amas. Quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. E eu fico imaginando as pessoas perguntando para Marta: ô Marta, será que Jesus vem? Claro que vem, ele nunca deixou a gente na mão. E o Lázaro piorando, e Jesus não chega. E o Lázaro morre, e Jesus não chega. E o Lázaro é sepultado, e Jesus não chega. Ele só vem no quarto dia. Se você parar para perceber o que é que aconteceu, de onde Marta morava para o local onde Jesus estava, era um dia de jornada. Aí o cidadão sai da casa de Marta com o recado, vai lá e dá o recado para Jesus. Pelas contas, o camarada morreu naquele dia. E Jesus recebe o recado e dá a seguinte mensagem: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas para os discípulos Jesus disse: o Lázaro morreu. Aí o camarada volta no segundo dia, o Lázaro está morto e sepultado já, mas ele chega com a seguinte notícia:
Olha, Jesus mandou dizer que essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas como assim? Deu um nó na cabeça deles. Jesus fica mais 2 dias, João gastou um dia para ir, um dia, mais 2 dias que Jesus fica, 3 dias. No outro dia Jesus vai. Lázaro está morto, sepultado quanto tempo? 4 dias. Por que ele esperou até o 4º dia? Porque havia uma crença entre os rabinos da época que um morto podia ressuscitar por intervenção ou por instrumentalidade de um homem ou de uma mulher de Deus, como acontecera no ministério de Elias e Eliseu, até o 3º dia. A partir do 4º dia, era impossível isso. Só o próprio Deus em pessoa podia realizar esse milagre. Jesus espera até o 4º dia, para que a nação de Israel reconhecesse uma coisa: ele não era apenas um grande homem entre os homens, ele era o próprio Deus entre os homens. Então entenda um fato: o tempo de Deus não é o nosso tempo. Quando Deus parece atrasar, ele não está atrasado. O kairos de Deus não é o nosso cronos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Quando Deus parece atrasado, é porque ele está preparando algo maior e melhor para a nossa vida. Ele não chega atrasado, ele chega no tempo certo, no tempo oportuno. Mas agora diz a Escritura que diante desta pergunta em tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus se levanta e Jesus repreende o vento, Jesus repreende o mar e a grande bonança. Ele tem poder sobre a natureza, ele criou a natureza. Mas agora ele devolve a pergunta aos discípulos, perguntando assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? A pergunta significa: por que vocês estão com medo? A pergunta é: se você estivesse lá, você estaria com medo? Gente, eu só fiz um cruzeiro grande na vida. Já fiz vários pequenos, mas grande só fiz um. Era um dos maiores navios do mundo. Saiu de Santos, foi para as praias do interior do Rio. E eu prometi a mim mesmo nunca mais fazer outro na vida. Se você quiser pensar em cruzeiro, não me convide, porque eu vou agradecer, não faço mais. Foi uma das experiências mais dramáticas da minha vida. Ondas de 5 metros. Todo mundo dentro do navio ficou nauseado. As pessoas iam jantar e voltavam escorando nas paredes, vomitando pelo corredor. Na saída, na volta, o mar muito revolto. Eu sabia que tinha 8 horas de jornada e eu já não suportava nos 15 primeiros minutos. E não dá para dizer: dá para parar que eu vou apiar aqui, vou ficar por aqui? Então eu só fiz uma oração: Deus, ou eu durmo ou eu morro. Agora imagine num barco frágil, de noite, o mar revolto, o navio, o barquinho rodopiando no meio do mar. E agora Jesus pergunta para eles assim: por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? A grande pergunta é: por que aqueles discípulos deviam ter fé e não medo? Para ajudar a vocês num recurso mnemônico, dar-lhes-ei 4 motivos, começando com a letra P. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo, primeiro por causa da promessa de Jesus. Versículo 35: passemos para outra margem. Se Jesus disse assim: passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Então, se você esquecer tudo que eu falar aqui, vai se lembrar desta frase: me dou por satisfeito. E a frase é esta: promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Em todas as promessas dele nós temos o sim e nós temos o amém. Se você quer ter uma vida segura, você precisa conhecer as promessas de Deus. E a Bíblia está cheia das promessas de Deus. Se você quer orar eficazmente, ore as promessas de Deus. Porque tudo que Deus prometeu
Ele vai cumprir. Eles deviam ter fé e não medo, porque quem prometeu não ia deixar sua promessa cair por terra. Segundo, por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus. Jesus criou o mar, criou o vento, criou o céu, criou a terra. Jesus é o Criador e a criatura não pode desafiar o Criador. A criatura é menor que o Criador. Aquele barco não podia naufragar com Jesus dentro dele, porque Jesus é o Todo-Poderoso Deus. Nós só ficamos com medo, irmãos, porque não temos a percepção real de que Jesus está presente conosco. E Ele prometeu: eis que eu estou convosco. Ele não diz estarei, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que livra você do medo não é se o problema é grande ou pequeno, se você é fraco ou forte, é a consciência de que o Todo-Poderoso Deus está com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Mas em terceiro lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz de Jesus. Eu pergunto a vocês, o que Jesus estava fazendo dentro do barco? Dormindo. Mas me permita uma segunda pergunta. Ele sabia que a tempestade viria? Óbvio, claro que sim. E se sabia, por que dormiu? Porque sabia que tudo estava sob controle. Então entenda isso, tempestade, ou melhor, paz não é ausência de tempestade. Paz é a convicção de que apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não do seu controle, não do meu controle, do controle de Jesus. Às vezes, irmãos, a circunstância é carrancuda, mas como dizia o poeta inglês William Cowper, a face de Deus é sorridente. Quando você está passando pelo vale, você chora, você geme, você sangra. Mas você não enxerga no escuro, você não enxerga na curva. Mas Deus que está lá no futuro, como está aqui agora, o Deus que não é limitado ao tempo, porque como ouvimos, eu sou o que sou. Ele sabe o que está fazendo, por que está fazendo e aonde vai chegar. Se o nosso Senhor aprendeu pelas coisas que sofreu, nós que estamos sendo transformados de glória em glória na sua imagem, precisamos ser matriculados na mesma escola. Então entenda isso. Paz não é ausência de luta, não. Talvez vocês estão passando por um momento difícil, doloroso, até amargo. Mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o coração de vocês e a mente de vocês. Mas em quarto lugar, eles deviam ter fé e não medo. Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Em quarto lugar, por causa do poder de Jesus. É muito curioso que Marcos reuniu ao redor desta passagem outros episódios que destacam o poder de Jesus. Por exemplo, neste, Jesus tem poder sobre as forças da natureza. O vento escuta a sua voz, o mar obedece ao seu comando. Não há circunstância da natureza que Deus tenha perdido o controle. Aliás, quando você vai para o livro de Apocalipse e entende que as trombetas são avisos solenes de Deus, há um mundo que persegue a igreja. E as trombetas caem aonde? No céu, no mar, na terra, nos astros, nos homens. Muito daquilo que nós atribuímos como fúria da natureza, ou acidentes da natureza, ou circunstâncias naturais, na verdade são trombetas de Deus, chamando os homens ao arrependimento, mostrando a eles o seguinte: ainda tem tempo,
ainda tem oportunidade, ainda não chegou a hora do relógio final bater a última volta do ponteiro. É por isso que as trombetas anunciam um terço do juízo misturado com misericórdia, porque todas as circunstâncias, por mais adversas que sejam, são um alerta de Deus aos homens para que se voltem para Ele. Você pode olhar a pandemia como uma trombeta de Deus. Você pode olhar um tsunami como a trombeta de Deus. Você pode olhar um terremoto como a trombeta de Deus. Ele tem controle da natureza. E quando parece que a natureza está em fúria, não é que a natureza age independentemente do Criador, é a natureza trazendo a voz do Criador aos ouvidos da humanidade. Mas quando você nota, depois da tempestade, Jesus desembarca do lado oriental, que não era costume desembarcar do lado de lá, era um território gentílico, na região chamada Decápolis, das 10 cidades gentílicas. É por isso que tinha cultivo de porcos, os judeus não têm esse hábito, e era de noite, e era um despenhadeiro, e era dentro de um cemitério, e tudo que você não espera ver de noite num cemitério é gente viva. E lá tinha um homem vivo, furioso, se ferindo com pedras, sangrando, gritando, tomado de 6.000 demônios, uma legião de demônios. Legião, irmãos, era a máquina de guerra mais temida do Império Romano. Eram 6.000 soldados, onde tinha flecheiros, onde tinha os peritos em espada. Onde uma legião romana passava, devastava tudo, destruía tudo, deixava um rastro de morte e tragédia. Quando aquele homem disse para Jesus que tinha dentro dele uma legião, porque eram muitos, isso revela para nós quão furioso é o inimigo, quão terrível o inimigo, e como dentro de um único homem pode ter alojado 6.000 demônios, capaz de levar à morte 2.000 porcos. E é curioso que Jesus faz essa viagem para esse local, para um camarada que era foragido da lei. Por que ele era foragido da lei? Botava algema neles, prendia o cara, botava na cadeia. No outro dia o cara estava na rua, tinha cadeia que segurava o cara. A família tinha enjeitado, ele não tinha mais espaço entre os vivos, vivia entre os mortos. Diríamos hoje era um pária da sociedade. Mas eu preciso dizer a você que no reino de Deus não tem lata de lixo. No reino de Deus não tem gente, isso aqui não tem mais jeito não, isso aqui ó, deixa para lá. Não tem gente descartável. Jesus faz uma viagem de noite depois de uma tempestade, para salvar um homem, para libertar um homem, para curar um homem, para fazer dele um missionário para a sua terra. Isso é maravilhoso entender. Quantas vezes a gente já descartou pessoas? Mas me impressiona que nesse episódio, aquele homem endemoniado faz 3 pedidos para Jesus. Aliás, os demônios na boca dele: não nos atormente antes do tempo, não nos mande para fora do país, mande-nos para essa manada de porcos. E Jesus atendeu os 3 pedidos dos demônios. Agora o homem curado, liberto, faz também um pedido para Jesus: permita-me ir ter contigo, ou acompanhar-te, ou fazer parte do teu grupo. E Jesus indeferiu, negou o pedido do homem salvo, liberto e curado, depois de ter atendido os 3 pedidos dos demônios. Parece estranho, não? A pergunta é: por que Jesus atendeu o pedido dos demônios? Primeiro, para mostrar para o mundo inteiro que o diabo e os seus demônios não são um mito, não são uma lenda, são inimigos reais e perigosos. Segundo, para mostrar
Porque antes os gadarenos mandaram Jesus embora também, fizeram um pedido para ele, vai embora. E Jesus atenta também ao pedido dos gadarenos, e Jesus atenta também ao pedido dos demônios, para mostrar uma segunda coisa, o valor de uma sociedade sem Deus, que dá mais importância a porcos do que a pessoas. Terceiro, para mostrar para o mundo inteiro que quem manda é Jesus. Os demônios ficam se Jesus permitir, os demônios saem se Jesus mandar. Ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda no inferno. Então esse Jesus, ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre os demônios. Mas quando Jesus retorna, e ele retorna agora para Cafarnaum, sua cidade quartel-general, onde ele morou nos 3 anos do seu ministério, tem uma multidão lá. E no meio dessa multidão, diz a Bíblia que tem um pai aflito, que era chefe da sinagoga, o Jairo, que está com um problema gravíssimo. A sua filha única, de 12 anos, está à beira da morte. Ele vai a Jesus: Senhor, vá comigo na minha casa e põe as mãos sobre a minha filha, para que ela seja curada. E Jesus: vamos lá, Lázaro, vamos lá, Jairo. Foi com ele. E no meio do caminho, uma mulher incógnita, anônima, enfrentando uma hemorragia há 12 anos, gastando todos os seus bens com as medicinas, sem encontrar qualquer resultado positivo, pensou: se eu pelo menos tocar na orla das suas vestes, eu ficarei livre do meu mal. E diz a Bíblia que a mulher, furtivamente, porque ela não podia aparecer, ela estava impura, tudo que ela tocasse ficava impuro. E diz a Bíblia que ela chega e toca na orla das vestes de Jesus, e ela é imediatamente curada, e a hemorragia é imediatamente estancada, e ela fica livre do seu mal, porque Jesus tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre os demônios, e ele tem poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é de Jesus. Se ele quiser, tem jeito, tem cura. E pronto, final. Mas diz a Bíblia que enquanto isso, quando Jesus atendia a mulher, chega um mensageiro da casa de Jairo e diz assim para ele: não incomodes mais o mestre, a tua filha acabou de morrer. E eu imagino a cena, o mundo desabando sobre a cabeça do Jairo. É inimaginável, irmãos, um pai e uma mãe receber uma notícia dessa. Não é natural pai e mãe enterrar filhos, não é natural. E Jesus diz para Jairo: não temas, crê somente. E quando ele chega na casa do Jairo, lá tem o coral da morte. E Jesus entra como o solo da ressurreição. E põe a mão na menina e diz: Talita cumi, menina, está na hora, levanta. A morte solta as garras da menina e a menina ressuscita. Sabe por quê? Jesus tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre os demônios, ele tem poder sobre as enfermidades, ele tem poder sobre a morte. Ele entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte, inaugurou a imortalidade, e hoje ele é a ressurreição e a vida. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Mas agora vamos ao verso 41, porque tem lá a última pergunta, e eu fico imaginando a cena, o barco balançando mansamente, o mar escutou a voz do Criador, o vento se encolheu, grande bonança, os discípulos molhados, o ar que estava se enchendo d'água, já tinham visto tantos milagres de Jesus, mas agora extasiados por esse milagre, perguntam uns aos outros assim: mas quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que pergunta emblemática, que jamais terão a resposta exaustiva, suficiente para responder: quem é este? E hoje, 21 de janeiro de 2022, o povo de Deus aqui congregado pode ousar acrescentar algumas coisas a esta pergunta: quem é este?
E nós diríamos: este é aquele que com o Pai e o Espírito Santo, lá nos refolhos da eternidade, no conselho da Trindade, traçou um plano eterno e perfeito, incluindo a você e a mim, nos vendo como a sua igreja, como seu povo amado. Quem é este? Ora, este é o Criador do universo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, porque ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele é o resplendor da glória, nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso ele pode dizer: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Quem é este? Ora, este é aquele que foi prometido lá no Éden, a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é aquele de quem os patriarcas falaram, para quem os profetas apontaram. Este é aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido e aplicado nas vergas das portas libertou os primogênitos de Israel da morte no Egito. Quem é este? Este é aquele que foi representado pelo tabernáculo, pela arca da aliança, por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo templo. Este é aquele que foi simbolizado pelos sacrifícios. Este é aquele que foi simbolizado pelas festas de Israel. Este é aquele que foi simbolizado pelo próprio sábado. Tudo era sombra dele. Ele é a realidade. Ele é maior do que os profetas, ele é maior do que os anjos, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Arão, ele é maior do que Josué, ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Quem é este? Este é o sol da justiça, este é a brilhante estrela da manhã, este é o amado de todas as nações, este é o Messias prometido, este é o maravilhoso conselheiro, este é o Deus forte, este é o Pai da eternidade, este é o príncipe da paz. Quem é este? Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. Este é o Verbo eterno, pessoal, divino, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é este? Ora, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Quem é este? Ora, este é o cabeça da igreja, este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja, este é o noivo da igreja. Quem é este? Ora, este é aquele que é o nosso Redentor, é o Salvador, o Messias, o Senhor. Este é aquele que andou por toda parte fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. Quem é este? Ora, este é o grande eu sou. Este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho, a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Ora, este é aquele que por amor de nós chorou, sangrou no Getsemane. Este é aquele que sozinho